Eu vou te dar uma aula completa sobre EPIs. Tu vai desmistificar muitas coisas e entender o contexto do EPI na segurança do trabalho. Que sim, ele é muito importante em muitos casos, mas não, ele não é o protagonista da segurança do trabalho, beleza? Então hoje a aula é sobre o nosso amiguinho EPI. Primeira coisa, aonde que eu vou entender o regramento do EPI? Lá na NR6, obviamente, vai me dizer que ele tem que ter CA, vai falar sobre as responsabilidades do empregado e do empregador, no caso, é fornecer o EPI adequado ao risco, treinar o trabalhador quanto à utilização correta desse EPI, troca, higienização e etc. E fiscalizar o uso. Aqui no fornecimento eu tenho a ficha de EPIs, né? Aqui no treinamento eu tenho o registro da ata de treinamentos ou até de um certificado para esse trabalhador. E como que vocês evidenciam formalmente, como vocês demonstram formalmente que a empresa garante o uso? Você faz algum tipo de inspeção periódica que tenha o registro da assinatura do trabalhador, alguma coisa nesse sentido? Pois é, se você não faz, talvez você já não tenha subsídios para nem poder afirmar que você cumpre a NR6. Mas vamos lá, tá? O CA, ele tem que estar válido na hora da compra do EPI. Tem muita gente que acha que se vencer o CA, o EPI não pode mais ser usado. Isso é uma mentira, pessoal. Se você, seu professor do curso técnico disse não pode usar EPI com CA vencido, seu professor está desatualizado, tá? Porque o CA, ele é um critério para compra. Depois que o EPI foi adquirido com o CA válido, com a data da nota fiscal, lá se você consultar o EPI, estava com CA válido. Uma semana depois venceu o CA, eu posso entregar esse EPI para o trabalhador? Posso, sem problema nenhum. A partir da compra, o que passa a valer é a validade do fabricante. Exemplo, isso aqui está explicado na nota técnica número 146 de 2015. Fazem só 10 anos, né? Talvez ainda não deu tempo de muitos profissionais se atualizarem. A gente sabe que é difícil acompanhar todas essas mudanças novas que estão chegando, né? Só 10 aninhos. Então, beleza. Então tem essa nota técnica do Ministério do Trabalho que especifica. O CA tem que estar válido na compra. Depois da compra, o que passa a valer é a validade do fabricante. Imagina que mês passado, um fabricante de um cinto, ele custa R$1.000 um conjunto de cinto. Ele fabricou novinho um cinto de paraquedista, aí, talabarte, travaqueda, etc. Tá? No outro mês, por algum motivo, eles decidiram mudar um detalhe no cinto e eles vão ter que refazer o processo do CA e não vão renovar aquele CA que estaria vencendo 30 dias depois. Só que um pouquinho antes, uma semana antes de vencer aquele CA, eu comprei 10 conjuntos de cinto lá para a empresa. E eles estão lacradinhos novos e eu tenho a data da compra, nota fiscal, o CA ainda estava válido. Vocês acham que a empresa vai tocar fora esses cintos? É claro que não. O fabricante vai dar 3 anos, vai dar 5 anos de validade do fabricante e durante esse período, esse cinto pode sim ser usado sem problema nenhum. A empresa eventualmente vai higienizar, vai fazer inspeções, né? O próprio trabalhador tem que inspecionar o seu equipamento, como ele aprendeu lá no curso de NR35, e se o equipamento estiver em condições e dentro da validade do fabricante, ele pode ser usado, mesmo que o CA esteja vencido, tá? Isso aqui já é um dos mitos sobre o EPI. Vamos lá. Só que o EPI, pessoal, ele é o nosso último recurso. Ele é o goleiro do time. Imagina que eu tenho o atacante, que é a eliminação do risco. Aí eu tenho o meio-campo, ali a armação e os volantes, que são os EPCs. Aí eu tenho os laterais, que são as medidas administrativas, e os zagueiros também são medidas administrativas. E quando o risco conseguiu passar por todo o time, só sobrou o goleiro. Quem é o goleiro? O EPI. É a última barreira, é a última alternativa. E o EPI ele pode até evitar algum acidente, mas ele não garante a segurança completa e absoluta. Como é lá na ponta, lá o atacante, que é a eliminação. Nosso atacante do time da segurança é eliminar o risco. Eliminando o risco não precisa EPI, não precisa treinamento, não precisa nada, porque não existe o risco, né? Agora, quando a gente vai ultrapassando essas barreiras de maior hierarquia, o último que sobra, que é o goleiro do time, é o EPI. E aí eu faço a pergunta para vocês, é possível ganhar um campeonato jogando só com o goleiro? Não, né? É óbvio, fazendo essa analogia acho que fica fácil. E o que nos diz no item 1.5.5.1.2, tá? Que somente eu posso utilizar o EPI, eu devo utilizar o EPI, quando for comprovada a inviabilidade técnica do EPC, ou seja, primeiro tem que priorizar o EPC. A inviável tecnicamente, cadê o teu laudo, cadê a tua comprovação de inviabilidade técnica? Cadê o teu certificado de inviabilidade técnica que não é possível implementar um EPC, tá? Ou até que sejam implementadas medidas complementares, ou até o EPC ser implementado, né? De forma complementar ao EPC, eu uso o EPI, ou de forma emergencial também uso o EPI. O EPC ainda está em fase de testes e projeto e implantação, então até ele ser implantado eu uso o EPI. Ou
eu já implantei o EPC, mas ainda fica um risco residual. Eu ainda não consegui exaurir o que eu gostaria para deixar abaixo do nível de ação com o exaustor daquele contaminante. Então eu vou complementar o EPC com o EPI. Ou ainda de forma emergencial. Putz, a empilhadeira tombou um tonel lá de um produto químico, a gente precisa limpar o piso. Bom, eu vou usar o EPI nessa situação emergencial, porque eu não vou instalar um EPC para fazer uma limpeza de um derramamento acidental de um produto químico, por exemplo. Você entendeu quando que deveria entrar na jogada do EPI? Só que o que a gente faz na prática? Primeira medida de controle que a gente pensa é colocar o EPI na frente de todo mundo quando deveria ser o último guerreiro, né? Vamos lá. Outro item aqui, ó, sobre EPI que é muito polêmico, uso compartilhado. O pessoal faz muita confusão. Acabou essa porcaria dessa caneta? Risquei, Jéssica. Não, acho que não, né, Jéssica? Então, olha só, o pessoal faz muita confusão com o tal do uso compartilhado. Ah, mas o EPI, a letra I é individual. É claro, eu não vou pegar um óculos e botar em duas caras ao mesmo tempo, né? Seria até estranho quebrar o óculos no meio e dar um olho para um, dar um olho para outro. É óbvio que, ao mesmo tempo, simultaneamente, não tem como duas pessoas usam um cinto, por exemplo. É claro que tem que ser uso individual. O uso é individual. Agora, eu posso compartilhar esse equipamento quando uma pessoa não estiver usando, a outra pode estar usando? Posso, sem problema nenhum. Claro, tem alguns equipamentos que tem algum tipo de contato que possa ficar secreção, suor, sei lá eu, do trabalhador, que por questões de higiene não se usa. Não vou colocar o protetor auditivo na minha orelha, depois tirar e lavar e dar para a Jéssica, porque é impossível higienizar 100% e é um EPI um pouco mais invasivo. Aí é questão de higiene, tá, pessoal? Agora pensa comigo. Um conjunto paraquedista, um cinto e um talabarte duplo, tá? Dependendo da marca do cinto, aí você vai pagar na faixa de 500, 600 reais. Aí imagina que a Jéssica foi contratada como servente de pedreiro. Aí ela foi lá na segunda-feira, recebeu o kit, trabalhou segunda, terça e quarta, e na quinta-feira a Jéssica só mandou um zap, disse, ó, tô indo para outro lugar, estão me pagando mais a hora. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar aquele cinto que tá novo, que ela usou 3 dias, para subir ali 2 horinhas por dia, ela usou aquele cinto, nós vamos colocar ele fora. É isso mesmo? Se a empresa fosse de vocês fariam isso? É claro que não. Então o EPI, pessoal, ele pode ser higienizado, ele pode ser inspecionado, se ele está em plenas condições de uso e de segurança e estiver em condições de higiene, ele pode sim, mesmo que já foi usado pelo coleguinha, ser entregue para o outro coleguinha. Japona para frio também é outra coisa que pode ser feito. Entre tantos, o capacete. Botei o capacete na cabecinha, aí usei uma semana. Né? Fui embora da empresa, o capacete está ali novo. Eu não posso higienizar ou trocar a parte da espuminha da carneira ali, deixar ele novinho e entregar para outra pessoa? Não, porque é EPI. Então eu vou fazer uma analogia para você pensar. Eu sou um cara muito prático, assim, muito pragmático. Eu gosto de fazer analogias com outras situações da vida para a gente parar de criar mitos e romantismo e achismo ao redor da segurança do trabalho, tá? Tu vai em restaurante, Jéssica? Vai? Já foi em muitos restaurantes da tua vida, né? Pois é, vocês que estão assistindo o vídeo, vocês também vão em restaurantes. Talvez você foi hoje no restaurante, ou foi ontem no restaurante, tá? E deixa eu te lembrar uma coisa. Aquele garfo que você pegou e botou dentro da sua boquinha, que você segurou a sua comida e você enfiou dentro da sua boquinha, que entrou em contato com o seu lábio, com a sua língua, aquilo estava na boca de centenas de pessoas horas antes, minutos antes talvez. Aquela pessoa com aquela cárie, com aquele bafo, com aquela herpes bucal, ou que botou aquela boquinha, sabe-se lá onde, que eu nem vou falar, mas eu sei que você está pensando, pois é. Aí só pegaram e fizeram assim, uma água com sabão, talvez, se fizeram. Se não só passaram um paninho ali, um guardanapinho, entregaram no teu prato, tu pegou a tua comida, botou na boca e tá tudo certo. Puta, por que tu me falou isso? Eu nunca tinha pensado nisso. Pois é, mas é assim que funciona. E aí você não acha estranho o garfo do restaurante que outra pessoa enfiou dentro da boca, pode, às vezes. Você não acha estranho você usar e ser compartilhado. É óbvio que ao mesmo tempo você não vai pegar um estranho, bota uma garfada na tua boca, bota a garfada no outro. A mesma coisa com o EPI. Enquanto está sendo usado é por um só. Agora, pode ser compartilhado após colocado em condições de? Pode, sem problema nenhum. E outro ponto que eu chamo a atenção do EPI, que a gente tem que ter cuidado, principalmente por causa do nosso amigo PPP, agora em função do E-Social, e essa caneta também acabou, outra porcaria. Ó, é a eficácia. Nós colocarmos lá no PPP, que agora na verdade é um campo que a gente preenche num sistema que vai parar no PPP eletrônico. EPI eficaz? Sim, é uma responsabilidade muito grande, pessoal.
vocês podem estar colocando a empresa em risco com a Receita Federal do Brasil e vocês podem talvez estar subtraindo um direito do trabalhador. Para responder que sim, EPI eficaz, vocês têm que ter uma robustez muito grande nas provas técnicas o dia que forem questionados, tá? Eu sugiro que vocês leiam o artigo 291 da Instrução Normativa 128 de 2022. Ela vai falar dessa hierarquia também dos EPIs, já para fins previdenciários, para fins de LTCAT e PPP. Lembrando que LTCAT não tem nada a ver com insalubridade, LTCAT só trata de atividade especial, tá? E ele vai falar o seguinte, tá? Eficácia do EPI. Primeiro, ele tem que ser adaptado às condições de campo. Quem é que faz uma análise se o EPI que foi testado em condições de laboratório, ele realmente é eficaz adaptado às condições de campo? Eu já deixo esse questionamento para vocês, tá? Ele só pode ser usado após cumprida a hierarquia, que é o que nós falamos aqui, né? Nesse item DNR1, isso se repete aqui no artigo 291. Nesta ordem, eu só posso afirmar que o EPI é eficaz se eu já tenho medidas anteriores de hierarquia ou se foi inviável tecnicamente eu ter medidas anteriores de maior hierarquia, tá? Eu tenho que comprovar que eu fiz toda a gestão da NR6. Somente afirmar que o EPI é eficaz sem ter subsídios para comprovar o fornecimento, o treinamento, a troca, a higienização, a guarda, o uso contínuo, se eu não tiver subsídios robustos para comprovar tudo isso, eu nunca posso afirmar que o EPI é eficaz, tá? Em alguns casos especiais, a gente tem que tomar um cuidado redobrado. Por exemplo, o ruído. Ruído para fins de PPP não interessa EPI, tá? ARI 664335 de 2015 do STF, ADI 02 de 2019 da Receita Federal, Instrução Normativa 128 de 2022, artigo 290, se vocês quiserem ver no parágrafo único sobre o EPI, várias decisões do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recurso Fiscal, todos eles confirmam jurisprudência pacificada, já que EPI para ruído não descaracteriza atividade especial. Então, você mesmo que coloque EPI sim, o GFIP vai ser 4, a empresa tem que recolher o FAI de 6%, tá? É isso, então o ruído não se fala em EPI, é um caso pontual específico, tá? EPI eficaz para biológico não existe, ou vocês conhecem um óculos com CA lá que diga EPI eficaz para biológico, ou você... Hoje eu vou botar todas fora essas canetas, juro por Deus. Agora eu me manchei, ó. Quase botando a camisa branca aqui. Ou vocês conhecem um avental que tenha CA biológico para não ter contato com secreção do paciente. Ou vocês conhecem um respirador, não me falem N95, norma americana e não sei o quê. CA brasileiro, tem um CA para biológico? Eu ainda desconheço essa tecnologia. Então, biológico não tem EPI. Vibração não tem EPI. Ah, tem aquela luva antivibração. Tá, mas e para corpo inteiro? E aquela luva é a garantia? Ela reduz quanto? Tem teste para isso? Ah, ela protege para vibração. Beleza, que bom. Então sigam usando a luva. Mas vocês conseguem garantir a eficácia dela? E quando for a vibração de corpo inteiro, existe EPI? Não, pois é. Calor. Como é que comprova EPI eficaz para calor? Que reduz a intensidade do calor, a dose do calor que chega no corpo da pessoa? Pois é. Então é isso, pessoal, tá? Desmistificando, para quem ama o nosso amigo EPI, olha o que tem dentro do coração, Jéssica. Olha lá, dentro do meu coraçãozinho, olha o que tinha. Só que vocês têm que entender, por mais que a gente adore fazer um DDS sobre o uso de EPIs, por mais que a gente ame pegar a prancheta, olha lá o seu Malaquias sem EPI, vou dar uma advertência, por mais que a gente goste muito de entregar o EPI lá no almoxarifado e conferir se o CA está válido e ver mesmo, ô, seu Malaquias, essa luva aqui dá para usar mais um dia, hein? Não está rasgado, está só sujo, o senhor pode... Por mais que a gente adore essa gestão de EPIs, nós temos que entender, ele é o nosso último recurso. Então, nós hipervalorizamos o EPI, esquecemos desse contexto técnico todo, achamos que simplesmente o cara está lá com borracha na orelha, focinheira e plástico na frente dos olhos. A gente acha que só isso já é segurança e não é. Na verdade, a imagem de segurança é quanto menos EPI, melhor. Vocês veem duas imagens, um trabalhador só de calçado de segurança caminhando na fábrica, ou um trabalhador de colete refletivo, óculos, capacete, protetor, luva, respirador, parece um Robocop caminhando numa fábrica. Qual dos ambientes é mais seguro?
em qual situação aquele trabalhador está mais seguro, muita gente vai pensar, quando tiver tapado de EPI até por trás da orelha. E na verdade não. Se ele não estiver usando EPI porque os riscos estão controlados na fonte ou na trajetória, é porque aquele ambiente é muito mais seguro para ele. Faz algum sentido? Então é isso. Muito obrigado. Até mais.